Olá, tudo bem com você? Chegamos no último dia dessa jornada prosperando, que está ensinando você a olhar mais, a criar decretos, a olhar para a tua vida de um jeito mais profundo, mais cheio de energia. Por quê? Porque nós somos o resultado daquilo que a gente faz. Não adianta você ficar aqui em movimento e na verdade não fazer nada, porque na verdade não tem como você não fazer nenhum movimento. Normalmente a gente faz e os movimentos não acontecem, a gente não vai para frente. Então eu trouxe um pequeno movimento para cada mês do ano. Então hoje a gente chegou em dezembro, olhando para um jeito muito mais profundo na questão de agradecer para usufruir. O que acontece? Eu não sei vocês. Já vou aqui convidar o pessoal, tá? Convide 3, 5 pessoas para estar participando aqui da live com a gente. O que acontece na nossa vida? Eu fui criada uma pessoa que nunca usufruía. Fui aquela maquininha de trabalho. Vamos lá. Resultado. Corre atrás do dinheiro, materialização. E não tá nada errado a gente ter materialização, tá? Não tem nada de errado a gente querer as coisas. Mas o que tá errado? A gente não começar. A gente não aprender a usufruir, porque usufruir é um dos primeiros pontos que você tem que fazer para você ter aquela paz de espírito, aquela leveza, sabedoria, para atrair mais dinheiro, porque lembra que o dinheiro gosta de felicidade, pessoas alegres? O dinheiro gosta de pessoas que estão alegres, que estão felizes. Então não adianta você não ir atrás das coisas, você simplesmente só deixar a vida levar. Então, por que eu trouxe essa jornada? Por que eu trouxe esses 12 dias de lives? Para você pensar em todos os pontos, decretar, fazer movimentos, criar estratégias. O que na verdade é essas estratégias? São pequenas metas. Só que existem pessoas que quando escutam meta, dá tilt. Porque meta é algo pesado para ela. Ela provavelmente ou trabalhou num lugar que tinha que vencer metas e fazer metas era algo muito inatingível, e daí aquela pressão. E o que eu trouxe aqui, por isso que eu chamei de estratégia, eu trouxe formas de você criar estratégia para resolver áreas da tua vida que precisam ser olhadas. Que nem em janeiro a gente falou da espiritualidade, da sabedoria. Eu sempre achei que eu era uma pessoa espiritualizada, mas na verdade, quando eu entendi o que era o Espírito Santo realmente, é que a chave virou, é que as coisas começaram a fluir na minha vida, é que tudo começou a ter resultado. Em fevereiro a gente falou sobre energia. Quando a gente entende sobre energia, você não fica mais nervosa quando alguma coisa dá errado. Você não fica mais achando que está sendo perseguida, que alguém está falando mal de você, que alguém está tentando puxar a tua perna, porque você entende sobre energia. Tudo aquilo que você alimenta é aquilo que volta para ti. Então é legal você parar para pensar nisso também. Em março, família. Quanto família impacta na nossa vida? A gente conversou sobre isso e eu vou aprofundar muito mais no decorrer dos meses nos grupos privados. Em abril, a gente falou de prosperidade de um jeito diferente, que foi uma live de milhões, como a Michelle falou, né? Foi uma live de milhões, por quê? Porque fez acender um jeito diferente de olhar para a prosperidade. Na vida da gente, a gente não adianta a gente fazer sempre a mesma coisa e querer o mesmo resultado. A soma não fecha. Se você sabe tudo que você passou até hoje e tá fazendo tudo exatamente igual,
você já sabe o resultado que tu vai ter daqui 10 anos. E daqui 10 anos tu vai continuar sendo igual. E muito piorado, né? Porque a tendência é decair muito mais, né? Então, o que acontece? A gente precisa fazer estratégias de mês a mês, de dia a dia. O que eu quero alcançar? O que eu quero atingir? Mas nada disso, de todos os dias que eu falei, eles não são válidos se não tiver como usufruir, se você não está usufruindo. Como é que você faz para usufruir? Agradecendo. Quando você começa a agradecer pequenas coisas, tipo muitas pequenas coisas, começa a agradecer uma caneta que você tem na sua frente. Imagina a tua vida sem uma caneta. Você já parou para pensar o que seria da tua vida sem uma caneta? Seria muito diferente, porque eu uso pra caramba a caneta, não sei vocês. E a gente não para pra prestar atenção, não para pra agradecer. A luz elétrica, a internet. A gente para pra agradecer? Ali, quando tu começa a agradecer, eu sempre falo para as minhas alunas, né? Vai fazendo, mesmo sem vontade. Começa a agradecer, até aquilo virar um hábito. Depois que vira o hábito, as coisas vão sendo muito mais fáceis de fazer, a energia vai melhorando, você vai entendendo coisas que você escutava há muitos anos atrás, tipo, muitas frases que eu falo aqui, eu escutava já uma vez e elas não faziam sentido. Tipo, eu sabia, mas não sentia. E o segredo é quando você sente dentro de você. O que você está sentindo? Você está sendo mesmo grata? Não quer dizer que eu sou a pessoa mais grata do mundo. Eu estou aprimorando. Mas depois que eu aprendi a aprimorar, conheci o Espírito Santo de um jeito muito mais íntimo. Que nem hoje eu falei lá para as gurias do grupo. Eu senti o meu sinal. Eu senti o sinal que era para mim fazer um movimento. E um dos meus decretos na parte de espiritualidade lá de janeiro é não ignorar aquilo que eu sinto. Então, sentir, vou botar em prática, porque eu tenho muitas ideias, eu sou uma pessoa bem criativa assim, em questão de ideias, só que às vezes eu me travo por ter muitas e não colocar elas em prática. Então agora eu estou tentando implantar isso na minha vida, estou criando as estratégias e hoje eu senti isso no meu coração, eu já apliquei. Porque não tenho que aplicar amanhã, não tenho que aplicar ano que vem. Eu senti que era para aplicar hoje. Então assim, às vezes a gente vai levando a vida, vai até tendo ideias, mas o que acontece? O nosso cérebro, ele comanda na gente. E ele faz de tudo pra gente gastar menos energia. Então, digamos assim, tem uma célula do nosso corpo e de repente, porque o que acontece com as nossas células? A cada 3 meses, todas elas se regeneram. Células novas entram e células antigas morrem. O nosso corpo, nós somos bem regenerativos. Então, o que acontece? O tempo inteiro a nossa energia está mudando, o tempo inteiro internamente nós estamos mudando, nossas células estão mudando. Aí, a cada 3 meses, todas elas estão novas. O que acontece? Quando chega uma célula ali, bebezinha, digamos assim, estou falando metaforicamente, sabe? Chega uma célula bebezinha no teu corpo e tá ali uma célula de 3 meses. Aí essa célula bebezinha chega e diz, e aí, como é que é esse corpo? Ah, esse corpo é negativo, esse corpo é pessimista, esse corpo não usufrui. Aí a célula bebê diz, tá bom, vou entrar nessa onda. Agora, se você tá em fase de aprimoramento, tá em fase de aperfeiçoamento, tá sempre querendo mudar. Quando chega uma célula bebezinha no teu corpo, deixa eu só tomar uma... Gente, hoje o tempo tá bem seco aqui. Chega uma célula bebezinha e
pede para a célula de 3 meses. E aí, como é que é esse corpo? Olha, não sei, tá dando tilt. Cada dia ela faz uma coisa diferente, uma coisa surpreendente. A gente não sabe como é que vai ser, como é que é. Então, só vai. Ai, que coceira na garganta. Essa célula nova, ela já chega com uma nova energia. Ela já chega com uma nova forma de pensar. Então, por isso que às vezes a gente tem facilidade em mudar algumas coisas e dificuldade em mudar outras, porque a gente cria a resistência inteira está dentro da gente. Como o nosso cérebro quer sempre economizar energia, ele vai fazer de tudo para você ficar mais tranquilo. Mas quanto mais você se esforça em fazer coisas diferentes, em fazer coisas inovadoras, em pensar de um jeito diferente, em buscar uma forma diferente de pensar, mais resultado você tem. Porque as células estão mudando todos os dias, todas as horas elas estão ali se limpando, morrendo e nascendo, e assim é que faz você ter mais resultado ou menos resultado. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Por isso que quando você quer criar um novo hábito, você precisa fazer aquilo. Faz um dia, faz outro, faz outro, faz outro. Se você conseguir fazer por 21 dias aquilo, dá muito mais resultado. Porque daí as células começam a entender que aquele é um novo hábito. Bruna, folguei um dia. O que acontece? Normalmente quando a gente folga um dia, aí a nossa mente tentando nos sabotar, né? Poxa, é bom não fazer isso, né? Então não vamos fazer. Aí você folga um dia, já que eu folguei ontem, eu vou folgar hoje também. Aí folga mais um dia, então eu vou folgar de novo. Meu Deus, essa tosse. Minha garganta tá ardendo de coceira, de tão seco que tá aqui. E daí a gente não tem coragem de retomar. Mas é quando você aprende a retomar, tá? Vacilei, mas eu quero uma melhora, ter um bom porquê. A Hannah Mancini entende de hábito porque ela é uma das minhas alunas da turma Elevação de Energia, né? Tu aprendeu bem isso, né, Nancy? Vou tomar 1 litro de água nessa live. E é assim, se tornando agradecido, aprendendo a usufruir. Porque o que acontece? Eu vou contar a minha história, eu sempre conto a minha história pra ver se faz sentido na vida de vocês. Eu tenho dificuldade, tinha, né? Agora eu tô aprendendo a não ter mais essa dificuldade de usufruir. Porque o que acontece? Sempre eu fui assim, tipo, querer fazer as coisas muito rápida, muito ágil, muito na frente de todo mundo. Tipo, sabe? Eu fazia umas competições internas minhas que eu nem notava que eu fazia isso, mas eu fazia o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tava competindo. Se eu tava dirigindo e eu ia pelo caminho mais curto, eu competia com o carro que tava na frente, tipo, pra chegar primeiro, entendeu? Eu fazia umas noias, assim, da minha cabeça. E a gente compete o tempo inteiro com a gente. Então, quando você olha pra isso, você começa a dizer, calma. Às vezes, nessa agilidade em querer fazer mais rápido, eu deixo de ver coisas diferentes que eu não teria visto. Por exemplo, assim, tô dirigindo, tô de carona, tô ali pensando, que coisa que não chega, né? Ai, que saco. E ao mesmo tempo, eu posso estar ali, poxa, que céu lindo, né? Olha só, olha esses raios de sol, olha essas nuvens, que lindo isso.
É a mesma coisa vista de duas formas. Eu posso estar ali reclamando, eu posso estar ali achando os defeitos. Uma vez eu fui numa palestra que o cara falou assim, que eles tinham passado por um lugar de muitas montanhas e muito riacho, e era uma estrada bem sinuosa, com muita vegetação. E quando chegou no final, o cara disse: meu Deus, que lindas as paisagens que a gente passou, né? Nossa, que caminho bonito. E o outro que tava no carona do lado disse: mas tu viu a quantidade de cruz que tinha? De pessoas que se acidentaram naqueles lugares. Então, você pode ser como um ou como o outro. Depende do teu ponto de vista. Depende daquilo que o teu medo atrai. Aquilo que tem dentro de você é aquilo que vai ser atraído. Então, que você vai buscar mais essa energia. Então, se você é acostumado a ver acidente em tudo, a ver o pessimismo em tudo, provavelmente numa viagem é isso que você encontra. A gente agora, quando veio aqui para Goiás, a gente ficou 3 dias viajando, 2.000 quilômetros, porque a Brena é pequena dentro do carro. A gente parou muito mais vezes. Se fosse, tipo, só 2 adultos, em 2 dias a gente faria essa viagem, mas a gente fez em 3 para ter um pouco mais de sossego. A gente não viu nenhum acidente. Nenhum, nada. A gente nunca vê nada. Por quê? Porque a gente não vibra nessa intenção, a gente não vibra com esse medo. Aquilo que tem dentro de você é aquilo que você atrai. E a gente nunca passou por acidente, nada, sabe? Então, por quê? Porque a gente não fica alimentando isso. A nossa energia não alimenta. Aquilo que você alimenta expande. Aquilo que você, onde você bota o foco, é aquilo que potencializa. Mas você pode potencializar tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E é assim que você cresce. Assim que você começa a olhar e começa a fazer movimentos. Que nem o pessoal que tá lá no grupo, né? Eu passei pra eles. Por exemplo, quando tô ali no meio da viagem, tô pensando uma coisa ruim, dá um peteleco no teu braço. Aí você vai observar. Não, eu não quero mais sentir isso. E eu vou olhar para algo bonito. Eu vou parar de botar a minha visão só naquilo que eu aprendi. Que tem que ter cuidado, que tem que, sabe? Aquilo que você aprendeu e você pegou como verdade é aquilo que você atrai para tua vida. Então, por isso que você tem que aprender. Digamos que as coisas andam junto. Quando a gente fala em usufruir, é usufruir. Tô viajando, poxa, que massa! Quantas pessoas que não conseguem viajar, que não conseguem sair do lugar, que não conseguem... Então, usufrua. Eu tô dando um exemplo da viagem, mas usufrua um momento com o teu filho. Usufrua um momento com o teu marido. E ao usufruir, dizer, poxa, que bacana que eu tenho isso, que eu tenho acesso a isso. Quando eu era solteira, eu ficava imaginando como seria quando eu fosse casada, porque era ao mesmo tempo que eu tinha toda a liberdade do mundo para fazer o que eu queria, tinha momentos que era muito solitário. E eu ficava imaginando como seria ter alguém. Então, às vezes, a gente conquista esse alguém e quando tá do lado dele, fica reclamando. Poxa vida, por que ele não faz isso para me ajudar? Por que ele não faz aquilo para me ajudar? Por que ele não faz... Porque tem dias que nem eu e você temos vontade de fazer as coisas. Imagina nossos maridos. Então é simplesmente aceitar a condição, tentar sempre estar movimentando as nossas células, fazendo coisas diferentes, buscando um jeito diferente de pensar, buscando resultados diferentes. É assim que eu cresço. É assim que eu evoluo, é assim que eu me movimento, é assim que eu saio do lugar. É fazendo pequenas coisas, com muita gratidão no coração, e a gratidão também ela é treinável, tá? Você vai treinando a gratidão.
Quando você treinar a gratidão, você vai começar a usufruir dos momentos. Porque sem usufruir, a prosperidade também não vem. Por que tu trabalha tanto? Se você não tem um tempo para sentar no sofá que você comprou, que você tanto queria, você não tem um tempo para sentar na mesa de jantar e olhar para a família. Às vezes a gente faz isso tão inconsciente, a gente quer mostrar para o outro. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Então, olha para aquilo que você tem, agradeça aquilo que você tem. É quando você agradece que você intenciona, que você busca coisas novas, que você sai do comodismo e recebe coisas melhores. As coisas melhores vêm com muito mais facilidade. Quando você aprende a usufruir, quando você aprende a se alegrar, quando você aprende a apreciar aquilo que você já tem. Porque quando você aprecia o que você já tem, eu já falei isso várias vezes aqui, você abre caminho para novas coisas. Você intenciona aquilo que você precisa. Você materializa, como fala na lei da atração. O que é a lei da atração? É o que eu ensino aqui, mas eu ensino de uma outra forma, melhorada, porque eu busco outras linhas. Eu fui testando várias linhas. E hoje o que eu passo aqui é uma metodologia que eu desenvolvi abrangendo várias coisas. Não é uma linha ou outra linha, são várias linhas. É física quântica, é espiritualidade, é tudo junto. Por quê? Porque foi o que deu resultado. Só uma linha eu tentava, não dava certo. Só outra linha eu tentava, não dava certo. Quando eu aceitei o que estava vindo para mim, eu relaxei, as coisas começaram a acontecer sem esforço. É o soltar, é o deixar Deus agir. Porque quando eu deixo Deus agir, a vida fica muito mais fácil. Eu simplesmente intenciono e largo. Quero, desejo, eu preciso ter um desejo forte de algo. Mas eu preciso desejar, criar minhas estratégias. Então, por que a gente está trabalhando isso? Qual que é o teu decreto para dezembro? Na questão de usufruir, na questão de agradecimento. Coloca ali no teu papel. Quais são as estratégias? Aí você começa a fazer as estratégias e quando você monta essas estratégias, você vai passar muito tempo fazendo aquilo que cabe a você. Mas tu vai deixar e vai largar para que as coisas venham na hora que elas têm que vir, na hora que Deus quer. Eu sempre falo para a Brenda também, nunca é no teu tempo, nunca é no meu tempo. A gente tem que aprender a fazer, entrar em movimento. Quando a gente vai receber aquilo que a gente está pedindo, a gente não sabe. É como eu falo, toda vez que tem uma mudança nova, toda vez que tem que sair de um lugar, não é fácil você sair de um lugar, você já está adaptado à tua rotina, vai para um outro lugar, tem que conhecer pessoas novas, conhecer cultura nova, é outro ritmo, é tudo diferente, tudo, desde como fazem móveis. É muito diferente de uma região para outra. E a gente tem que se adaptar a isso. Só que e isso gasta energia. Mas eu sempre falo, o que eu tenho para aprender com isso? Tem algo que eu preciso aprender. Então, quando você aprende a relaxar, a usufruir, a agradecer, a intencionar, as coisas começam a fazer sentido. Tudo começa... É que nem um quebra-cabeça. Ele vai se encaixando, vai se encaixando. E uma hora tu olha assim e diz... Óbvio, é isso aqui. E daí tudo se conecta de um jeito muito mais fácil. É a mesma coisa que acontece. Às vezes a gente fica tão focado e cria pressão, né? Então, a Bruna ensinou que eu tenho que agradecer. Então eu crio uma pressão muito grande. Não é assim que funciona, tá?
É ser legal aquilo que tá fazendo. É ser legal participar dessas lives. É ser legal fazer uma atividade. A nossa vida é feita de atividade. A gente foi a época da escola inteira treinado, só que daí a gente tinha professores ruins que não ensinavam como fazer um exercício legal, que a gente sai da escola e diz, eu nunca mais vou fazer exercício na vida. E daí, trava a nossa vida. Agora, quando a gente aprende a fazer exercício, a criar a intenção, a criar os teus decretos, estratégias em todas as áreas da tua vida, a tua vida deslancha. É sobre isso. Isso é a lei da atração. Isso é a física quântica. Isso é a materialização dos teus projetos, dos teus ideais. Mas você precisa tirar um tempo e botar no papel. E ir alinhando. E ter pessoas também que te ensinem a fazer isso. De um jeito mais fácil. Eu seguia muitas linhas. Até o dia que eu disse, não, essa linha não dá mais pra seguir, essa linha não dá mais pra seguir. Eu vou ficar nessa linha e vou moldando o jeito como eu aprendi, como eu fui fazendo, coisas que vieram pra mim. E assim, tudo foi fazendo muito mais sentido. Foi assim que eu criei meu método. Porque daí quando eu falava do Feng Shui, me travava. Aí eu falava da arquitetura, me travava, porque já não era algo que eu queria fazer. É algo que eu amo fazer, mas é algo que era muito pesado pra mim fazer já. Aí, física quântica também. Tipo, eu amo, eu adoto muita coisa da física quântica, entendo ela, vejo que ela tá na Bíblia também, então as coisas elas começam a encaixar. Aí, da visão sistêmica, poxa, tem muita coisa massa, então adoto aquilo que faz sentido, faz um bolão e dá certo. Então, com esse dar certo, poxa, eu tenho tanta coisa para ensinar. Vai ficar só comigo? É egoísmo meu. A vida é daqueles pequenos movimentos que você vai fazendo para ensinar alguém a ser melhor. É o que faz o coração vibrar. É o que dá alegria. É o que dá amor, o que dá prazer. E assim a gente materializa as coisas. E eu falei muito sobre isso ontem, né? Então, gente, aprendam a usufruir. Porque daí eu tava falando da minha história, né? Eu era a maquininha que queria fazer muito rápido, que queria ajudar, mas eu não me ajudava. Não era prazeroso. Eu não me sentia... não usufruía. Eu não usufruía. Pra mim, usufruir era uma coisa muito difícil. Até que eu comecei a observar meus pais. Olha aqui, meu irmão acabou de entrar. Eu comecei a observar meus pais. Eles trabalhavam muito durante a semana e final de semana eles descansavam. O domingo, a minha mãe fazia o chimarrão, sentava debaixo do pergolado. Ainda faz isso, né? Senta debaixo do pergolado, fica lá tomando chimarrão e usufrui daquilo. Aí eu pensei, deve ter uma virada nisso. Aí eu entendi o que era. Que não adianta você ter uma casa grande se você não tira um tempo do teu dia para sentar e para relaxar. Senão não faz sentido. Não faz sentido ter as coisas se você virar escravo das coisas. É bem pelo contrário. As coisas estão ali para te poupar a vida, para te facilitar. Não para você virar escravo delas. E é assim que a gente cresce. É assim que a gente evolui. É assim que a vida vai se tornando mais alegre, mais divertida. Porque se você é grato, você é alegre, você é feliz. O teu trabalho, você começou a olhar para coisas que você gosta. Na tua casa, você começou a olhar para coisas que você gosta. Você começou a ficar mais autoconfiante.
Você começou a se sentir mais prestativa? Isso são todos os temas que eu já falei. Você começou a aceitar o teu marido como ele é? Criar estratégias para vocês ficar junto? E virou grata por isso? Aí você aprende a usufruir. Tá vendo que é um quebra-cabeça? Tudo eu fui desenrolando. Porque é fácil dizer, aprende a ser grata. Por onde é que eu começo? Eu dei todas as pistas para vocês aqui. De coisas que eu demorei anos para descobrir. E que agora fazem sentido. A Ana tá falando que ela precisa aprender a usufruir. E é isso. É isso, a gente precisa aprender. Se você não aprender a usufruir, para que você precisa das coisas? Se você não usufrui do carro, para que você precisa de um melhor? Fica com o mais simples. Se você não usufrui do teu sofá, para que você precisa de um melhor? Fica do jeito que tá. Não é para mostrar para os outros, é para mostrar para você. Você tem que ser digna de sentar naquele sofá e dizer... Eu tô dando exemplo do sofá, né? Mas qualquer coisa. Botar uma roupa bonita e dizer... Me sinto digna de usar isso. Não comprar para deixar no guarda-roupa. Quem nunca comprou um saltinho, botou no guarda-roupa, deixou lá, deixou lá, deixou lá. Depois, às vezes que usar, ele dava uma bolha e deixou lá. Aí esqueceu. Aí um dia olhou pra ele e disse, nossa, mas ele é bonito, né? Eu podia me esforçar. Aí você vai lá e usa esse salto. Aí, como ele já tá guardado há muito tempo, ele começa a soltar pedacinhos de corinho, pedacinhos do tecido que ele é feito. Aí tu paga um mico. Quem nunca fez isso? Ou uma bolsa que ficou lá guardada. Porque as coisas são feitas para ser usadas, não são feitas para guardar. Nós somos feitos para ser usados. A gente tem que pegar e usar a nossa vida com muita intensidade, com muita alegria, com muito amor. E só usufruir. Porque se eu não usufruísse das viagens, se eu não usufruísse de ter um ambiente novo, porque a gente tá hoje numa casa super bonita aqui, do jeito que a gente queria. Mas não foi sempre assim. A gente já foi pra muita espelunca, a gente já morou em muitos lugares bem ruins. E todos eles eu aprendi o lado positivo dele, o lado bom, o lado de força dele. Mas eu juro, eles tinham alguns pontos ruins também, mas eu não ficava alimentando eles. Quando eu alimento, eu expando. E eu não queria expandir um sentimento que não me trazia bem. Então eu olho pro lado bom e o lado ruim. Tá, vamos alimentar o bom. Vamos lá. Entendeu? É assim que você cria uma mentalidade forte, que você vive uma vida de usufruto, que você vive. Já ouviu falar a vida é simples, a gente que complica? É mais ou menos assim. O que eu trouxe para você é uma explicação de tudo isso. Para você criar o teu decreto, então, qual é o decreto de hoje? O que você vai colocar hoje no teu decreto? O que você vai fazer da tua vida? Quais são as estratégias? E qual que é a ideia? Agora, todos os meses, a gente tem um ponto para ser olhado. Criar estratégias, fazer movimentos, entender um pouquinho mais a fundo. Aí, qual que é o projeto? Quem tiver interesse, nós vamos fazer uma aula por mês e o grupo do WhatsApp liberado todos os dias para tirar dúvidas, para
trocar a contribuição, para apontar ali os problemas. Ó, Bruna, eu tenho esse problema, e eu vou criar tipo uma mentoria para estar auxiliando vocês, para estar mostrando para você como você resolve. Então é uma mentoria coletiva, mas que ali a gente vai estar pegando e desdobrando, entendendo qual que é a tua dor, entendendo qual que é aquilo que tá te travando, aquilo que é o teu desejo. Então todos os meses eu vou fazer essa aula presencial, aula online, ao vivo, e vai ter o WhatsApp aberto todos os dias para a gente contribuir. Eu tenho muito conhecimento, eu preciso que me perguntem sobre isso. Então, quanto mais você abre a tua vida, mais resultado você tem. Mais você cresce. Quando a gente quebra as feridas que estão lá, lembra da... Deixa eu pegar aqui a imagem que eu coloquei em uma das aulas. Lembra da dorzinha que vai crescendo e vai crescendo? Aqui a Brenda deu umas desenhadinhas também. Lembra da dor que vai crescendo, crescendo, crescendo? A gente vai curar elas. Então, todos os meses na mentoria vai ter uma aula por mês. Se for necessário, vou fazer mais também. Pra gente olhar para essas dores, pra gente olhar e pra gente criar um ano espetacular. A ideia é fazer o melhor ano da vida. Então, se você quiser andar comigo, tem um grupo do WhatsApp que eu deixei ali nos stories. Você entra nesse grupo, me chama no privado e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Porque o conhecimento tá ali, a fonte tá ali. Agora, o que tá nas tuas mãos só você pode fazer. Se você quiser melhorar, eu tô aqui disponível para isso. Agora, se você não quiser melhorar, tá tudo bem. Daqui 2, 3 anos, você vai desejar ter voltado para trás e ter começado. A gente não começa se a gente não vai. E quando a gente tem alguém na mão que já passou por vários problemas, já passou por várias situações, é muito mais fácil. Porque daí a pessoa sabe a energia que você tá e ela consegue te levantar para chegar onde você quer chegar. Faz sentido? Fez sentido essa live de hoje? Se você quiser, estamos aí. Sinta-se abraçadas, sinta-se beijadas. E se você precisar, eu tô aqui. Eu tô aqui para dar o meu melhor. Mas eu não posso fazer nada por você. Deus te deu livre-arbítrio. E você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser da tua vida. E eu também te dou esse livre-arbítrio. Mas eu posso dizer com toda a firmeza, eu consigo encurtar esse espaço. Tu não precisa ficar estudando 7 anos, que nem eu fiz, 8 anos já, para ter um resultado diferente. Para começar a colher frutos diferentes. Porque essa jornada é solitária e bem desafiadora. Mas quando você tem alguém do teu lado, ela fica muito mais leve e tranquila. Tá bom? Como a Fran disse, a Fran é uma que me manda mensagem todo dia, né? A Fran é aluna. Ela disse... Quando aparece um bichinho na casa dela, ela diz: Bruna, olha o que aconteceu. É muito engraçado, assim, tudo que acontece. Ontem eu fui dormir rindo com ela, porque ela me mandou uma mensagem muito engraçada, tipo, de um momento bem desafiador dela. Mas ela entendeu a essência e quis me passar. Imagina, a Nancy tá falando: obrigada por tanta sabedoria compartilhada. Obrigada, sua linda, você é maravilhosa. Então, quando você tem alguém do teu lado, o caminho fica muito mais fácil. Você não precisa andar nessa jornada sozinha, aceitar que aquele vazio, aceitar que aquela frustração é normal.
Ela nunca é normal. O normal é nós ser preenchidos, alegres, felizes e prósperos. Tá bom? Super beijo. Até mais. Espero você lá no grupo do WhatsApp, tá? Oi, Ivi. Assista depois da gravação. Um beijão.